Boa tarde, graça e paz a todos. Quero ler para a meditação de cada um de nós no dia de hoje a palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, 1 Lucas, capítulo 1 e versículo 39, que eu vou estar lendo. Tem como título Maria visita Isabel. E naquele dia, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, à cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu, mulher, bendita és tu entre as mulheres. E é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da sua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém? Então, Maria, quando chega na casa de Isabel já sabia, que Maria estava carregando o Filho de Deus, o Senhor nosso, autor e consumador da nossa salvação. Então, Maria ficou ali já cheia de alegria, louvou ao Senhor, Ela diz: ó Senhor, a minha alma engrandece em Ti, O meu espírito se alegra em Deus, o Salvador, que atentou na humildade, da sua serva. E desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, E realmente, ela, de gerações em gerações, lembramos sempre dela como uma bem-aventurada, Maria foi bem-aventurada porque Deus encontrou a graça, nela, na humildade dela. Viu que ela teria força o suficiente para ser a mãe do nosso Senhor. Porque aquele cargo não era um cargo qualquer, Tinha que ser para uma pessoa, para uma mulher de fé mesmo, igual ela teve. Ela, no primeiro momento, ela já aceitou, agradeceu a Deus, e aceitou o chamado dela de ser a mãe do Salvador. E quando ela foi visitar a Isabel, já de longe, a criancinha, já saltou. Antes de Isabel ouvir a voz dela, a criança que estava no ventre de Isabel já tinha ouvido a voz de Maria e se alegrou muito, Que coisa linda. Foi quando João, dentro da barriga, saltou-se de alegria, porque já havia sentido a presença do Filho de Deus. Então, não vamos ter medo de aceitar o chamado, de aceitar a missão que Deus colocou na mão de cada um. Cada um de nós somos instrumentos do Senhor. Ele te chamou para alguma coisa, para fazer alguma coisa. Todos temos um chamado. A gente muitas das vezes não consegue, na maioria das vezes não consegue, já saber, entender o teu chamado, aonde é, como que é, para que é, onde é, Você vai descobrir, se você prestar bastante atenção em você vai descobrir o seu chamado, para que é. Tem gente que tem o chamado para organizar as coisas, da iniciação às coisas, outros chamados de servir, outros de falar, outros de louvar, outros de pregar, outros de evangelizar. Todos somos instrumentos para o reino de Deus. Todos nós devemos pegar a responsabilidade do nosso chamado
e encará-lo e carregar a nossa cruz, né? Porque nada é fácil. Quando as coisas é para o reino, aí que é mais difícil ainda, que Satanás ele luta o tempo todo para querer fazer desanimar, para querer pararmos, né, na nossa caminhada. Muitas das vezes, eu mesma já fui muito parada. Já parei muito por causa de falta de amadurecimento, né, espiritual, falta de entendimento em usar a fé. Aí a gente fica, querendo buscar força e apoio nas pessoas, né? Incentivo, uma força, das palavras, né? Vai mesmo, faz isso, vai dar certo, né? Às vezes a pessoa até vê um chamado em você que você mesma não viu, né? Não, vai, moça, faz tal coisa, você tem um chamado para isso, tudo que você faz nessa área aí, você se dá bem, dá certo, olha para você ver, não desanima não. E não acha ninguém para falar isso, né? As pessoas, elas têm um hábito de jogar balde de água fria, de não incentivar, não apoiar, né? Sempre vem falando mais de palavras negativas, não vai dar certo, isso é muito complicado, você precisa disso e disso primeiro. Muitas das vezes você nem precisa disso e disso primeiro, você precisa focar, orar, buscar a Deus, né? E pedir Ele direcionamento o tempo todo. Senhor, me direciona para viver o chamado, para viver a Tua vontade para a minha vida. Bem sei eu que os Teus sonhos são maiores, milhares e milhares de vezes maiores do que os meus, né? Você vai se alegrar, você vai conseguir até o fim, assim como Maria foi, como Isabel foi, né? Já é avançada ali na idade, assumiu, aceitou, ficou feliz, viveu o chamado de ser mãe de João Batista, assim como Maria, né? A mãe de Jesus. Esse pessoal naquela época, eles tiveram os exemplos de fé, né? Eles ficaram escritos aqui para nós, para usarmos de fé, de exemplo para a nossa vida, que quando tem fé e obediência a Deus, aos seus princípios, a gente consegue todas as coisas, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é verdade. Igual eu estava falando, eu mesma já fui parada na minha vida muito por causa de ouvir, esperar validações das pessoas, né? Eu também falava muito sim para os outros, ajudava muito os outros, deixava de fazer as coisas para mim, parava minha vida para dedicar outras coisas que envolviam outras pessoas, o bem-estar de outras pessoas, não importando com o meu, né? Adiando os meus planos, tudo para depois. Adiei meus planos tudo para depois, não fiz nada assim que fosse somente para mim, somente para o meu bem-estar, né? Então eu optei em ser mãe, ter meus filhos, né? E muitas das vezes a gente não consegue auxiliar as coisas, estudo com casa, com trabalho. Aí então eu fui fazendo por etapas. E eu já tinha desistido dos meus estudos, porque eu queria estudar medicina, né? Então medicina é um curso muito assim, demorado. E se você passar a idade, você acaba aqui perdendo. Aí, como eu já havia desistido disso, não tive mais vocação para outra coisa nem nada, né? Não tive aquele segundo plano, né? Aquela opção. Aí, com o passar dos anos, agora na presença do Senhor, o Senhor me fez ter novos sonhos, novas expectativas. Agora eu posso pensar mais em mim, agora eu posso fazer as coisas para o meu benefício, né? Porque também quando a gente está na presença do Senhor, você olha muito pelas coisas espirituais,
as coisas sob o direcionamento de Deus, né? A gente está mais sensível à voz do Senhor, então você entende os planos do Senhor para sua vida e você volta a sonhar, né? Volta a sonhar, volta a correr atrás, tem estratégias, tem condições, né, de correr atrás das suas coisas. Então, quando estamos na presença do Senhor, a nossa vida inteira muda por completo, né? Quantas pessoas aí com situações assim, muito precárias, mesmo lá no fundo do poço, no vício das drogas, né? No crack, na cocaína, na heroína, no alcoolismo, eles conseguem largar aquelas coisas e se tornam umas pessoas tão bem-sucedidas, tão maravilhosas assim na presença do Senhor. Porque só Jesus pega uma coisa suja e limpa e transforma e deixa limpo, né? E o que Jesus limpou não volta a ser sujo, né? Então, vamos acreditar, usar a nossa fé, pegar os exemplos aqui dentro da palavra do Senhor e trazer para nossas vidas. Não desista, sempre há um novo recomeço, há um tempo, né? Há tempo para as coisas ainda, não está acabado, não tem nada perdido, né? Tenha fé, tenha sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. Peça a Deus para ser o seu direcionamento, porque com certeza Ele vai te direcionar. Assim como Ele me direciona em tudo. Em tudo o Senhor tem me direcionado. Eu tenho vivido os propósitos de Deus na minha vida, porque eu estou no tempo que eu entreguei a minha vida para o Senhor, e o direcionamento da minha vida a Ele, né? E Ele fala, vai, e eu sigo. Tipo, eu falo assim, Senhor, eu tô colocando os pés, o Senhor coloca o chão, né? E eu quero conseguir incentivar muitas pessoas, eu quero ganhar, alcançar muitas almas, né? Eu quero que todo mundo vença. Eu quero que todo mundo seja feliz, seja liberto, viva a realização, viva a salvação, viva a libertação, assim como eu vivi tudo isso na presença de meu Pai. E estou vivendo todos os dias, né? E vou viver até que Ele venha, para honrar e engrandecer o santo nome dEle. Amém? Eu desejo a todos vocês que vocês se levantem na presença do Senhor, que Deus aumente a sua fé, que você tenha um coração queimando de vontade, de desejo de orar, de ler a palavra, de seguir os mandamentos, de ser um crente salvo. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar na sua vida. Amém? Dão seus likes, curtem, compartilhem e ajuda aí, dá uma forcinha aí pro meu canal crescer, ok? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, te prospere, livre você do homem sanguinário, do homem violento, do laço do passarinheiro. Amém.